Jesus. Entrar com ações de graça, com cantos de louvor, sua presença, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor e Jesus. Não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado. Aleluia, Jesus. Uma e outra vez. Te adoramos. E não há nada que eu ame mais, Nada, Senhor. nada que me apaixone mais. Só a tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Vamos declarar: eu me prostro ante ti. Eu me prostro ante ti, Rei que perdoa, Rei que perdoa todos os meus erros. Eu me prostro ante ti e declaro a ti, Senhor, digno, eternamente digno, maravilhoso e digno. Somente a ti eu me rendo. erga a tua voz e declare: digno. Tu és digno, eternamente digno, maravilhoso e digno.
para oferecer, nada que te possa surpreender. Diga ele, só um coração quebrantado e rendido uma e outra vez. Nós dependemos de ti, Senhor, e não há nada que eu ame mais, nada que me apaixone mais. Só tua presença, só o teu olhar me faz suspirar, me dar vida, Senhor. Nos rendemos ante ti, ó Rei. Eu me prostro ante ti, Rei que perdoa todos os meus erros. Eu me prostro ante ti. Levanta tua voz e declara ele. Cante, igreja. Mais forte, proclame. Santos tu, Senhor, digno de louvor. Outra vez. Digno, 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 aleluia. Tu és santo, Cordeiro de Deus, digno, somente a ti eu me oh, digno, digno, digno. Declara o Rei, digno, eternamente digno. Nos prostramos ante ti em adoração. Maravilhoso e digno, somente a ti eu me rendo. Aleluia, aleluia, toda a glória da tua essência. Nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Agradecidos, tua glória enche nosso ser. Toda
toda glória. Erga tua voz, toda glória. Oh, aleluia, da tua presença. Nós, teus filhos, te adoramos, te adoramos. Diga a ele, vem, levanta e recebe o louvor que rendemos a ti, Senhor, de coração, de coração. Tua glória, enche nosso ser. Vem, Deus, te adoramos, toda glória, aleluia, da tua presença, aleluia, nós, teus filhos, te adoramos. Levanta-te, ó Deus, vem. E recebe o louvor que rendemos de coração a ti, ó Deus. Tua glória, enche nosso ser. Tua glória, enche nosso ser. Diga, tua glória, enche nosso ser. Enche nosso ser. Aleluia. Aleluia. Obrigado pela tua presença, Senhor, e a tua glória, o teu Espírito que inunda o nosso ser da tua vida. Fala conosco nessa noite e fortalece a nossa fé, Senhor. Senhor, todo espírito contrário, tudo aquilo que poderia impedir nesta noite o teu operar nesta cidade está amarrado. Abre o céu sobre esse ambiente para a tua glória. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Você pode sentar. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Bom estarmos juntos. Amanhã tem jejum, né? Glória a Deus. Eu quero hoje dar início a 4 mensagens que eu vou pregar nesse mês de julho e depois também no mês de agosto. Deus tem colocado no meu coração nesses dias sobre sermos fortalecidos na fé, sobre crescermos na fé, frutificarmos ainda mais. Então hoje, no sábado que vem, eu quero falar 2 pontos e depois, voltando em agosto, também nós vamos abordar mais 2 pontos. Amém? São 4 pontos interessantes que a igreja primitiva, no livro de Atos, cresceu. 4 características que tinha na igreja primitiva.
Na terça-feira que vem também eu quero começar o que vou concluir na outra terça-feira, falando sobre a fé, a nossa confiança em um Deus de poder. Amém? Então, você já sabe, nós vamos ter um culto de milagres aqui na terça-feira. Vou pregar a palavra e depois também na outra terça-feira. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Aliás, em Lucas, capítulo 4. Os 4 pontos que eu quero abordar com vocês é sobre o Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão e a oração. Como é importante nós entendermos que a igreja ela é o corpo de Cristo. Jesus disse que a igreja era o corpo dele. Ele disse que ele edificaria a sua igreja. Então, o fortalecimento da igreja, o crescimento da igreja, ela vem do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós lemos no livro de Atos, nós constatamos ali 4 características da igreja. Ela foi cheia do Espírito Santo. Foi nada. Ela foi cheia do Espírito Santo. Né? Então, diga assim, cheia do Espírito Santo. Amém? Ela foi uma igreja cheia da palavra. Ela conhecia a palavra. Então, diga assim, conhecer a palavra. Importante isso. Comunhão, diga comunhão e oração. Nós vamos falar sobre esses 4 pontos. Sermos cheios do Espírito Santo, conhecermos ainda mais a palavra e vivermos uma vida de comunhão e aí termos uma vida de oração. Está comigo hoje um colega de ministério em Porto Alegre, pastor André. Fica de pé, André. André, Paulo, vamos saudá-lo. O André é uma figura querida de Porto Alegre. Nós começamos o ministério de evangelismo na década de 86, 87, 88. E ali por 87, 88, o André era um dos bateristas. Então ele parece novo, mas não é. Ele é conservado. Mas o André hoje é pastor junto com os jovens, mas ele cuida de um trabalho muito legal. Ele cuida das famílias, junto com o pastor Cristian, eles cuidam das famílias que têm filhos de 3 a 11 anos. E aí ele tem um grupo de casais jovens que ele coordena, que cuidam os casais que são recém-casados ou que têm filhos pequenos até 2 anos. Então ele trabalha bastante, além de também ter o seu trabalho secular. Mas é uma pessoa que tem estado junto. E eu senti de trazer ele comigo hoje, né? Para nós ir conversando, batendo um papo. E eu tenho culto amanhã de manhã, nós temos culto amanhã de noite. Eu falei, Maida, quem sabe tu folga hoje? Ela falou, está falando sério? Né? Mas nós vamos meditar hoje então sobre sermos cheios do Espírito Santo. No livro de Atos você vai ver que o Espírito Santo regou a igreja. Ele fortaleceu a igreja. Ele consolou a igreja. Ele capacitou a igreja. Mas eu quero falar hoje de uma característica do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, então, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu:
está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passado que foram as tentações de sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Eu quero falar nesta noite sobre algo muito importante. O Espírito Santo nos qualifica, nos capacita. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. O Espírito Santo manifesta dons em nossa vida, mas o Espírito Santo nos fortalece para vencermos as tentações. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, Ele também prometeu sobre nossa vida o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, quando diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, é pela vida dele em nós e sermos cheios do Espírito dele. E é interessante porque nesse texto nós temos um momento que Jesus foi tentado. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Porque em quem nós cremos que é Jesus, Ele se fez homem, Ele esteve nesta terra, e Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, porém sem pecado, e Ele venceu. Então, por isso nós podemos ser nele mais do que vencedores. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu de uma virgem e ele foi gerado pelo Espírito Santo. O nosso novo nascimento é obra do Espírito Santo. O nosso novo nascimento é uma convicção dada pelo Espírito. O Espírito Santo nos convence de nossos pecados, nos convence para a salvação em Cristo Jesus. Nós cremos em Jesus Cristo, isso é obra do Espírito Santo, e nós somos salvos em Jesus. Agora nós continuamos no mundo, nós continuamos nesse corpo, nós continuamos vivendo também uma vida natural. Nós não estamos no céu hoje. Desfrutamos de uma comunhão e no mundo vivemos. Espiritualmente estamos com Cristo assentado nas regiões celestes, mas vivemos como igreja, como corpo de Cristo nesta terra. Dá uma olhadinha para o lado, diz assim: nós estamos em Novo Hamburgo. Senão a gente fica pensando que todo mundo aqui dentro é anjo. Nós somos todos seres humanos com falhas e deficiências. E sabemos que esse mundo está no maligno e somos todos tentados neste mundo. E a fé que nós temos, diz a Bíblia, que nos dá a condição de nós vivermos neste mundo e vencermos o mundo. Porque a fé que nós temos é naquele que esteve nesse mundo e disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu fui tentado que nem vocês, mas eu venci. Então, se vocês creem em mim, vocês vão ser em mim vencedores. E aqui nós temos um momento quando Jesus é tentado. Logo depois que Jesus foi batizado nas águas, ele está saindo das águas, ele recebe também o Espírito Santo sobre ele. Ele é cheio do Espírito logo após o batismo nas águas. Agora, depois que ele foi batizado pelo Espírito e batizado nas águas, ele é levado por este Espírito para jejuar. E o Senhor o leva para um deserto. E no deserto quem aparece? O diabo. Agora, o diabo não levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não. Ele começou a tentar Jesus. Jesus foi levado pelo Pai. E ele queria mostrar uma coisa. Agora vocês vão ver algo que vocês precisam entender. E vai ficar registrado. Que o meu filho, que foi gerado pelo Espírito nesta terra,
que foi batizado e cheio do Espírito Santo, foi tentado pelo diabo e vai deixar para vocês um exemplo. É possível, no poder do Espírito, vencer o diabo. Porque o texto que eu leio diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso é um lugar chamado, uma cidade, Bet-Arabá, próximo dela, uma região perto de Jericó. Em Bet-Arabá, Jesus curou aquela mulher que era encurvada de 18 anos de um espírito imundo. Esse lugar fica perto também do Mar Morto, onde Jesus se batizou. Possivelmente, é interessante isso aqui. A gente chegou lá e pôde olhar, e eu queria conhecer esse lugar, porque certamente foi no mesmo lugar que Israel passou o Jordão em solo seco. Interessante. E também certamente é no mesmo lugar aonde o profeta Elias se despediu dos discípulos dos profetas em Jericó, atravessa o Jordão e do outro lado ele é arrebatado. Está tudo meio perto. E ali tem um deserto chamado deserto da Judeia. E Jesus, ele é tentado pelo diabo no deserto da Judeia. Ele é tentado nas suas necessidades, uma delas foi a fome. Depois o diabo também investe oferecendo para ele poder, oferecendo para ele glória, oferecendo para ele, dinheiro. Mas nós vamos perceber que Jesus vence o diabo. E depois que ele vence o diabo, no versículo, lá na frente, no versículo 14, diz assim o texto: então Jesus, o quê? No poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Deixa eu abordar uma coisa com vocês aqui esta noite. Nós sabemos que quando nós somos batizados e cheios pelo Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus. Nós sabemos que os dons são obra do Espírito Santo. Agora nós temos que aprender uma coisa, que quando Deus envia o seu Espírito, Ele quer mostrar também a sua vida na terra. E quer mostrar a sua vida através da igreja. E a igreja então, cheia do Espírito Santo, precisa vencer as tentações. Porque vencendo as tentações, pisando sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, ela vai glorificar a Deus com os dons. Então nós vamos perceber que depois que Jesus vence o diabo, ele triunfa no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja nos dias de hoje que viva uma vida de vitória. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje à noite para tu colocares os teus desafios na presença dEle e vencer, para que tu possas frutificar e glorificar a Deus ainda mais. Tem dons do Espírito Santo para te colocar. Deus quer tirar pessoas desta noite da insegurança, dos temores, de um sentimento de culpa, de um sentimento de acusação. Imagina se um demônio sabe que eu estou com um problema, se eu tenho uma coisa oculta. Imagina o seguinte: você curado, fortalecido no Espírito Santo, cheio de Deus, você derrota Satanás por onde você passa. Amém? Então, precisamos vencer as tentações. E as tentações estão aí e agem de muitas maneiras. Mas a Bíblia diz que nós éramos derrotados nas tentações, inclusive no livro de Efésios, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então diz que um espírito diabólico que está no mundo, ele atua nos filhos da desobediência, nas inclinações da carne e na vontade dos pensamentos. Não quer dizer que nós não vamos errar mais. Nós vamos errar, mas nós não vamos errar de forma propositada. Nós vamos errar por uma falha, por um erro, por uma questão até de ignorância. Mas quando nós nascemos de novo, recebemos a nova vida e somos cheios do Espírito, nós vamos optar cada vez mais para vivermos uma vida para o inteiro agrado de Deus. Jesus disse: aquele que me enviou esteve sempre comigo, nunca me deixou só, porque eu fiz sempre o que lhe agradava.
E Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para ti, nas próximas reuniões eu quero ministrar sobre isso. Você pode agradar ainda mais a Deus e você pode glorificar esse Deus na terra. Existem dons do Espírito Santo, graças, chamados, ministério. A igreja é o corpo de Cristo. A glória de Deus está na igreja. Mas Jesus foi tentado no mundo. Era preciso ele vir neste mundo. Quando ele cura aquele paralítico, de Lucas capítulo 5, do verso 17 em diante, ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Era preciso alguém vir na terra, enviado por Deus, e vencer nesta terra, e mostrar o poder de Deus na terra. A igreja tem poder de Deus na terra. Deus está conosco na terra. Senão a gente fica só pensando em quando for para o céu vai ser uma maravilha. Isso é a eternidade. Mas desfrute de Deus aqui nesses dias, amém? Vamos ver umas coisas interessantes. Primeiro, Satanás, ele se apresenta para Jesus para começar a tentar ele e ver que ele está com fome, ver que ele tem necessidades, e diz para o Senhor Jesus: se tu és o quê? O Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Anota uma coisa: o diabo sabe quem tu é, ele conhece a palavra, mas ele é o pai da mentira e vai estar sempre incomodando para pôr dúvida em tua vida. Cara de pau. Jesus, quando recebeu o Espírito Santo e foi levado para o deserto, foi logo depois do batismo, que diz que os céus se abriram. E quando o céu se abriu, o que aconteceu? O que o pai falou? Este é o quê? Meu filho amado. Então o diabo aqui é um cara de pau. Jesus, há um tempo atrás ali, uns dias atrás, é batizado no Jordão, recebe o Espírito Santo, o céu se abre, Deus diz: este é o meu filho amado, e depois de uns dias o diabo faz de conta que não ouviu nada, não se lembra, e vem com a maior cara de pau e diz assim: ó, se tu é o Filho de Deus. Então, Satanás, ele quer pôr dúvida na verdade, porque ele é o pai da mentira. E uma das coisas que ele quer pôr dúvida, inclusive, é na nossa salvação. Nunca me esqueço uma vez de um rapaz que foi num culto, meu irmão levou ele e perguntou para ele: tu aceitaste a Cristo? Ele disse: eu aceitei, agora não sei se ele me aceitou. O que nos garante a salvação? Nós temos uma fé em Jesus Cristo como Salvador. Mas em Romanos, capítulo 8, verso 16, você não precisa abrir agora, diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Significa, não é mais algo que fala no nosso ouvido, nós temos algo interior. O Senhor está em nosso interior, então o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, dizendo: tu podes agora resistir o diabo. Resistência é força interior para enfrentar o exterior. Então, o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho de Deus. Olha, eu sou português, eu sou espanhol. O que nós temos, na verdade, Paulo, no nosso sangue? Nós somos um pouco índio, disseram, né? O que nós somos? Quando eu fui a Portugal, eu encontrei uma cidade chamada Figueiró dos Vinhos. Eu não sabia que meus patrícios tomavam tanto vinho. Mas o nome da cidade que eu fui conhecer, 180 quilômetros de Lisboa, é Figueiró dos Vinhos. Eu fui na cidade e não era uma cidade muito caprichosa. E a minha esposa disse: estou entendendo tudo. Da onde tu veio? O meu irmão mais velho foi nessa cidade, pegou o livro da família e disse para mim: Isaías, realmente nós viemos de lá. Cidadezinha chamada Figueiró dos Vinhos. Aí eu até comprei um vinho para trazer. E o nome do vinho é Atrás da Porta. É Atrás da Porta. Olha o nome do vinho da nossa cidade. Atrás da Porta. Não sei que confusão. Então, mas eu sei que eu tenho um pouco de português. E também eu sei que tem familiares
do meu pai também, que eram espanhóis. E a minha mãe nasceu em Veracruz, de uma família Ritzel, ela é alemã. Então minha mãe foi falar português quando criança. Então eu sei que há um pouco de alemão, há um pouco, né? Mas também há um pouco de índio em mim, né? Dá assim uma característica, né? Porque diz que parte da minha avó eram de uma família bugre e veio de uma família de índio. Mas que essa família de índio muito antigo tinha muito sangue inglês, tinham comido uma caravela inteira. Então, deixa eu colocar. Então eu sei que a minha, né, tradição vem de português, um monte de coisa. Agora, quando eu criei em Jesus Cristo, de acordo com como diz a Bíblia, eu não tenho mais dúvida que eu sou em Cristo, aí sim, uma nova criatura, que eu nasci de novo e que eu tenho direito à eternidade e que eu recebi o Espírito de Deus em mim, e este Espírito tira de mim toda dúvida. Eu tenho certeza, não porque me dizem, mas eu tenho certeza porque o Espírito Santo está em mim e confirma: tu és filho de Deus. Então seja renovado nesta noite, nesta convicção, crendo em Jesus Cristo. O Espírito fortifica no teu espírito e testemunho: tu és filho de Deus e tu tens direito à eternidade. E maior é o Senhor em ti do que tudo aquilo que vai estar no mundo. É importante isso. Uma definição, a Bíblia diz em Romanos que quem crê em Jesus Cristo não será o quê? Confundido. Já sabe quem é e sabe para onde vai. Isso é importante. Nós somos filhos de Deus. Mas o diabo diz para Jesus: se tu és filho de Deus. Então o diabo, ele vai ficar sempre tentando botar minhoca na cabeça, como se diz: será que tu está na igreja certa? Será que esse é o pastor certo? Olha uma experiência que eu tive. Um irmão começou a ir no nosso ministério. Há muito tempo atrás ele se converteu, foi tocado por Deus. Ia nos cultos de jovem quando ele era solteiro, para ouvir o Paulo cantar com as bandas dele. Paulo teve banda pesada, Paulo já foi roqueiro. Dá para dizer? Não dá, né? Mas o Paulo já foi roqueiro. Todo mundo teve uma fase. Hoje tu olha o vô Paulo assim, roqueiro, é pesado. O Christian foi roqueiro, guitarrista roqueiro, né? Eu fui baterista também. O Paulo já foi cabeludo. Por aqui, cara. Paulo, tu olha para ele hoje, os olhos fechados. Aleluia. Vai nessa. Uma hora vamos fazer um negócio pesado aqui, Paulo. Vamos soltar. Mas esse irmão casou. Os anos passaram. Ele andou por várias congregações. 2 filhas. Começou aí de novo o nosso ministério, na sede, onde está hoje. E disse para a mulher: nós precisamos tomar uma decisão. Eu sinto de ficar aqui, meu amor. Aliás, nós já devíamos ter ficado aqui há muito tempo atrás. Meu coração tem vontade de servir junto. E disse que gostava muito de mim. Eu disse: já é um milagre. Coisa boa isso, né? E disse: nós vamos num culto hoje, só eu e tu. E depois nós vamos orar. E depois do culto nós vamos tomar uma decisão. Vamos ouvir essa história. Tudo bom. Eles foram no culto, eu preguei uma palavra. E ela disse para ele: aí, ele disse: o que tu sente? Vamos sair para jantar lá, a gente decide. Então tá. Eles sentam num restaurante. Quando eles vão fazer o pedido, quem é que entra na porta? Com a maior cara de pau. Eu e a Magda. Fomos no mesmo restaurante. E disse: vocês dois aqui, podemos sentar? Ele levou a mulher e disse assim: tu tem dúvida? Ela disse: eu não tenho mais nenhuma dúvida. Os pastores querem comunicar com vocês, nós vamos congregar com vocês. Eu disse: mas aqui na janta? Bênção, já vão até pagar minha janta hoje então. Se é Deus falando, está aí. Ele é diácono na igreja hoje.
uma pessoa querida. O diabo sempre vai tentar agir com dúvida, e aonde tiver dúvida vai ter incerteza, e tendo incerteza não terá a decisão correta, e pode passar o tempo das coisas, e pode perder tempo, e pode complicar, e no meio disso pode vir uma tentação para o pecado, e você pode cair. Mas uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida é tirar toda dúvida, porque o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará de toda dúvida. É importante isso. O Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, Satanás, ele tenta pôr dúvida. Esse dia eu atendi um rapaz que ele não sabia se casava com uma moça ou não casava. E a moça, eu disse, qual é a dúvida de vocês? Eu vi que a dúvida deles era uma opressão diabólica. Acontece isso. Eu não saio profetizando aí, eis que o Senhor me mostrou, case com ela, case com ele. Eu não faço isso. Mas também eu sei quando o diabo está mentindo, enganando, e querendo impedir uma relação, um casamento que vai trazer felicidade. Então, dúvida pode te levar ao erro, ao pecado. Agora, na sequência, nós vamos notar uma coisa, que Satanás continuou tentando Jesus, aí oferecendo poder, oferecendo um monte de coisa, e aí o que ele faz? Jesus começa a citar a palavra para ele. Quando ele ofereceu comida, né, vai lá e manda se transformar suas pedras em pão, que Jesus disse, está escrito, nem só de pão o quê? Viverá o homem. Daqui a pouco, ele tenta de novo e Jesus responde de novo. Jesus responde de novo com a palavra, e aí ele vem e tenta e diz o quê? Está escrito. Aí ele vem citando a palavra. O diabo conhece a palavra, sabia disso? Só que ele não é a verdade, e a palavra é a verdade. E tu, estando cheio do Espírito Santo, tu vai sentir se é a verdade falando a verdade, ou se é um mentiroso falando da verdade. Então, quando você está cheio do Espírito, tem comunhão com Deus, e o diabo quer usar até a própria palavra para te enganar, torcer questões bíblicas, tu vai saber a fonte e a origem e qual é a finalidade pela qual a palavra está sendo trazida. Interessante isso, você vai saber bem claro, porque Jesus, quando ensinou a palavra, em um momento ele disse, em verdade, vos digo a verdade. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu trago a verdade, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em verdade eu vos digo, é em verdade que eu falo a verdade. O diabo fala da verdade, mas não em verdade. E aí tem muitas doutrinas erradas, inclusive dentro da própria igreja. Olha, eu já preguei o evangelho em muitos lugares, eu já vi muitas coisas acontecerem que eu disse, não tem base bíblica. E aquilo que é usado a palavra para um contexto errado, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Já ouvi loucuras sobre a Escritura. Já ouvi um pregador, quando uma pessoa perguntou para ele o que ele achava de jogar na loteria ou no bicho, jogue pedra no bicho. No bicho jogue poder, amarra ele. O pregador disse, qual é a tua pergunta? Não, porque eu joguei e ganhei, devo dar o dízimo. Olha o que o pregador disse, meu filho, tu já pecou uma vez, não peque a segunda, dê o dízimo. Ele disse isso na televisão para todo o país. Não peque a segunda vez, dá o dízimo, traz logo. Imagina,
Então, o que eu estou colocando é que a palavra de Deus deve ser usada pelo Espírito Santo, por Deus. Mas quando Satanás usou a palavra, ele usou fora do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você tem discernimento da origem e da finalidade. Você pode ser um cristão recém-convertido, que não conheça toda a Bíblia, mas se você teme a Deus e se enche do Espírito Santo, eu te garanto uma coisa: se for citado um texto bíblico que tu não conhece da maneira errada, vai arranhar nos teus ouvidos. O Espírito Santo não vai deixar descer, porque Ele vai cuidar de ti. Esta é a minha convicção, assim aconteceu comigo. Assim aconteceu comigo. E acontece até hoje. Eu conheço a Bíblia, eu já memorizei grande parte da Escritura. Eu tenho uma facilidade de memorizar as coisas. Eu tenho uma memória dos textos, inclusive, aonde está na Escritura. Por isso que eu estou com uma Bíbliazinha aqui, ó, que ela está quase judiada. Está toda destruída a minha Bíblia. Mas eu tenho uma memória, onde é que está tudo nela. Minhas, né, eu preciso passar isso aqui para outra. Mas é interessante. Então, o Espírito Santo vai te dizer por que esse texto está sendo colocado. Porque já chegaram para mim me dando textos bíblicos para me apontar na parede. E Deus me disse: não sou eu te pondo na parede. Tem malícia no meio. Então, como é interessante, e anote isso então, o Espírito Santo, ele te dá discernimento, ele te guiará a toda a verdade, ele não vai te deixar ser enganado pela mentira. O Espírito Santo estará na igreja hoje, ele vai estar em ti, e vai te livrar de uma doutrina errada, de um constrangimento que queiram te colocar na parede. É bíblico. Contribuir é bíblico. A Bíblia diz que Deus abençoa quem dá com alegria. Nós temos que ter alegria no contribuir, porque nós temos que ser gratos ao Senhor. Lá em Provérbios diz que nós devemos honrar o Senhor com a primícia de toda a nossa renda. Nós devemos ser gratos, temente a Deus e ofertar de coração grato, mas devemos fazer de acordo com as nossas posses, e não deve ser feito dando para quem faz sobrecarga e alívio para quem recebe. E é bíblico que Deus abençoa quem dá com alegria, não quem tira com alegria. Nós temos necessidades, nós temos desafios, nós temos custos, mas nós temos temor a Deus, e nós cremos que Deus vai nos abençoar naquilo que é necessário. Essa semana um irmão me ligou e disse: pastor, eu estou aqui em Porto Alegre, preciso conversar com o senhor, preciso jantar com o senhor. Eu disse: jantar não é uma má ideia. Eu disse para a Maida: qual é a janta hoje? Eu ia fazer uma sopinha. Sopa, eu amo sopa, congelada lá, guardadinha lá. Não é o meu prato predileto, sopa. Mas eu, quando tem uma sopinha, hoje até disse para ela: amor, o que quiser fazer na volta, tem uma sopinha. Eu falei: eu te aviso então, se eu e o André não vamos lanchar. Fica tranquilo, essa sopa vai durando mais ainda. Aí eu disse: irmão, vamos lá. Ele disse: não, eu preciso de umas orientações do senhor. Então vamos lá. Ele queria umas estratégias comerciais. Imagina, eu já estou fora do ramo faz tempo. Mas ele queria conversar comigo, ele queria umas estratégias comerciais. Então conta aí tua história. Ele disse: olha, irmão, eu iria por aqui. Eu não faria isso aí. Eu sinto no meu coração, vamos orar. Tá. No final da janta ele me disse assim: pastor, eu tenho uma oferta para dar. E eu estava em dúvida se eu dava essa oferta agora ou eu esperava para passar a crise. Eu vou dar, pastor. E não foi pequena. Eu não pedi oferta para ele.
ele pegou e disse: amanhã eu deposito a oferta. No outro dia de tarde, isso foi uma terça-feira, está o cara lá no meio do povo chorando. Eu disse: ele veio buscar a oferta de volta. Senhor amado, o que houve com o cara? Ele e a mulher, eles nunca veio num culto de quarta-feira à tarde. Agora estão os dois chorando. Eu disse: ih, rapaz, as minhas ideias deu tudo errado. Sabe o que ele me disse? Irmão, eu vim aqui agradecer, porque entre ontem à noite e hoje meio-dia, entrou mais que a oferta que eu dei. Deus me disse que Ele está no controle. E Deus tem prosperado ele. Então, fé é fé. Mas quem tem que estar no controle tem que ser o Espírito Santo. Eu nunca vou dizer uma palavra para uma pessoa para me ver livre dela ou para enganar ela. Às vezes a pessoa vem aqui na frente: pastor, a minha situação é esse. O que o senhor sente? Eu sinto de orar por ti. Eu não vou dizer: olha, eu senti uma revelação, me deu um calor, vai meu servo e faz isso e faz aquilo, como dizendo: sai da minha frente, eu preciso me ver livre de ti. Não, aquelas profecias que dizem: que eu vejo o meu servo, que daqui um mês, daqui um mês eu estou longe, ó. Tem muito pregador que anda por aí pregando de cidade em cidade, ele nunca dá profecia para onde, sempre daqui um mês, eu estou lá no outro estado já. Meu servo eu vejo daqui uma semana, daqui um mês. Uma vez a irmã estava grávida e disse: vai ser um menino. E eu dou o nome do menino, e nasceu uma menina. Era uma confusão. Senhor, o que nós vamos fazer? E o nome agora? Então eu quero dizer uma coisa séria. Tem que haver a presença do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo tem que estar na igreja. Tu tens que estar cheio do Espírito Santo. Tu pode ser pastoreado, tu pode ser orientado, mas se houver algum engano, inclusive até num conselho, o Espírito Santo não vai te deixar avançar, porque Ele vai te guiar a toda a verdade, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Mantenha comunhão com Deus, procure ser cheio do Espírito Santo e o Senhor vai te guardar. Essa é a minha convicção, essa é a nossa experiência. Então, Jesus foi tentado. A palavra foi citada para ele, mas ele conferiu o que estava sendo dito com aquilo que estava nele. Então, nós estamos no mundo. O mundo está no maligno. Nós temos tentações que querem se valer de nossa carne. Questões de orgulho. Oportunidades que podem surgir para nos levar a uma ganância. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem pode se parecer o caminho da vida, mas o fim deles pode ser a morte. Nós temos que ter muito cuidado. Sensualidade, pecado. Eu vou dizer uma coisa muito clara agora. Uma pessoa de oração, uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem dificuldade de cair de uma hora para outra. Aquela que vive uma vida cheia do Espírito Santo, para pecar, tem que lutar contra o que está vivendo. Eu tenho que dizer isso. Se você vive uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus, quando eu falar sobre oração, eu vou falar sobre isso. Você vai ter que lutar contra a sua natureza, porque lá dentro alguém vai dizer: não faz. Aquele que disse para Caim: Caim, não faz. Caim, o pecado jaz à porta, o desejo dele é para o teu prejuízo. Não vai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que passar por cima da consciência para pecar. E aí é o que Paulo escreveu a Timóteo: cuidado, porque se tu fores assim, e alguns não cuidarem a consciência, eles podem anularem a consciência, e aí vão naufragar na fé.
Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a consciência dele está viva, está atenta. A luzinha amarela vai dizer: não vai, meu filho, não cai nessa, não entra por aí, não é por aí, é engano, é mentira. E nós vivemos num mundo que está no maligno, que tem a cada momento para nós uma oportunidade. Alguém bem arrumadinho, bem internado, alguém perfumadinha. O diabo não vai aparecer de vermelho, não. Ah, pastor, eu sei, quando o diabo pintar, eu já sei como é que ele está. Guampinha, vermelho e tudo. Não, ele pode vir todo perfumadinho, todo, né? Perfumezinho importado, todo arrumadinho. Mas aí tu vai discernir. Nunca me esqueço de uma campanha, o Paulo estava junto. Você lembra, Paulo, entrou uma moça bonita, né? Não me lembro se não foi aqui no Novo Hamburgo, mas se foi 25 anos atrás, Paulo, né? Mas não foi aqui não. Entrou uma jovem muito bonita no culto. Quando a jovem entrou, alguns rapazes já ficaram glorificando. Deus é poderoso, olha a criação divina. Oh, glória a Deus. Só Ele para fazer um... Senhor, tu é maravilhoso. Tem irmãozinho que é assim. E ela entrou, uma jovem linda, um batom bem vermelho. E os rapazes, e não só rapazes, os mais velhos também, já botam a mão esquerda no bolso. Vai, irmã. Ô tio, o tio aqui tem 58 anos quase. Eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, né, bom? Aquela jovem bonita, toda maquiada, gritou: eu não vou sair dela. Meu Deus! Os irmãozinhos que tinham achado o poder maravilhoso da criação, sangue de Cristo me protege. É bom essas coisas acontecer. Ah, Jesus querido. Senhor, eu olhei, mas não olhei, Senhor. Queridos, nós precisamos vencer hoje. Sabe por quê? Para não vivermos uma gangorra espiritual. E não vivemos numa insegurança e num temor. Sem confiança. Porque a Bíblia diz: se o nosso coração não nos acusar, teremos confiança diante de Deus. Deus está dizendo hoje: se tu tens luta em alguma área que tu não consegue vencer, entregue isso para o Espírito Santo. Ore sobre isso. Põe o Espírito Santo nesta área, para tu ser vencedor, para poder orar pelos enfermos, expulsar os demônios, ganhar os teus colegas, ganhar os teus vizinhos. Na mesma cadeira do meu apartamento, sentaram meus 2 vizinhos nessa semana. Um veio falar comigo sobre, ele é o construtor do prédio. Eu já disse: senta aí um pouquinho. Ele é diretor do Lions. Eu já comecei a falar para ele sobre a obra social de Esteio. Quando ele viu, eu estava evangelizando ele. Ele disse a mim assim: vamos jantar uma hora dessas, tua esposa e a minha junto. Eu queria ouvir mais. Eu disse: vamos. Há pouco estava sentado um rapaz, antes de eu vir para cá também, que é o meu vizinho, que está pensando, eu te explicar que tu não vai casar. Ele disse: pois é, não sei. Mas aí eu fico em dúvida, daqui a pouco eu queria ter um filho, mas se eu não caso. Eu falei para ele: cara, ter filho com mulher que tu não casou é que nem morar num edifício que a garagem fica longe. Toda noite tu tem que chegar e guardar o carro longe, velho. E tem perigo nisso. Se tu já fez, conserta, mas não faça. E você sabe o que eu estou falando. Ver os filhos de vez em quando. Filho é gostoso ter pertinho, ter abraçado. Hoje estava eu e o Pedro, né, Pedro? Nós fomos no aniversário da filha do Pedro, que fez 30 anos. O Pedro é a mais nova. Se a mais nova do Pedro fez 30, imagina quanto tem o Pedro. Mas estava lá hoje eu e o Pedro. E estava o Benjamin, né, Pedro? O Benjamin e o Lucas. Vovô,
Senta aqui para brincar com a gente. Eles acham que a gente senta em cima das pernas, que eles, que cruza, faz tudo que nem eles fazem. E eu e o Pedro não sentou muito e já ficou mais aqui. Eu disse, não, nós já vamos aí. Mas é família. Se houve erro no começo, se houve falha, Deus quer curar tudo. Mas o que Deus quer é te dar acertos daqui para frente. Deus quer uma igreja vitoriosa, cheia do Espírito Santo, para que possa manifestar os dons num crescimento. Não é uma semana tem milagre, na outra semana não tem milagre. Aquele culto, pastor, eu me senti arrebatado. Pastor, no outro eu fui arrematado. Pastor, presença de Deus. Presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viver segundo a carne, o pecado, caminhais para a morte. Mas se pelo quê? Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente, o quê? Vereis. Só tem uma maneira de vencer as tentações do corpo, é pelo Espírito. Ou nós somos cheios do Espírito Santo e confiamos ao Espírito e pedimos que Ele governe a nossa vida. Ou nós confiamos em nós mesmos e achamos que vamos conseguir. E no dia de amanhã, caímos de novo. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Meu filho, cuida, tem 3 barras na vida de um homem que pode derrubar ele. A barra do orgulho, a barra do ouro e a barra da saia. Essas 3, hoje talvez não é tanta saia, mas é a barra. Tudo isso é uma barra, se não for levado adiante de Deus. Não confie em ti. Tu foste salvo para viver uma vida nova. Procure ser cheio do Espírito Santo. É pelo Espírito que tu consegue modificar os teus feitos. É pelo Espírito que eu consigo vencer o meu temperamento, as tentações. Nós todos somos pessoas iguais. Nós não estamos no terceiro céu. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece. É no Espírito de Deus que eu venço. É no poder de Deus que eu venço. Para que eu possa expressar o poder de Deus. Nós vivemos um tempo muito grande no meio pentecostal, aonde nós pensávamos que o Espírito Santo nos dava somente barulho. O Espírito Santo faz barulho. Faz. Ele faz barulho porque Ele é vida. Mas a gente ficou muito tempo, quem sabe, só falando em línguas. E fazendo gestos como se fossem cheios do Espírito Santo. E não vencemos pecados pertinho de nós. Secretárias, colegas, outras coisas. Orgulho, soberba, ganância. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja um vencedor em Deus. Sem mim nada podeis fazer, falou Jesus. O que eu estou falando hoje é de coração. Eu terminei essa mensagem domingo à noite, lá na sede. Veio à frente um rapaz de uns 37 anos de idade. E me disse, meu pai é um adúltero. E eu também sou um adúltero. Me ajuda, pastor. Quando eu abracei aquele, ele me disse, e meu pai é um líder também. O senhor conhece o meu pai? Ele disse, que bom que eu vim aqui hoje. Olha o que ele me disse. Porque eu vindo aqui hoje, eu ouvi o que eu precisava para mudar e largar o adultério. Eu disse para ele, não volte mais para casa machucando tua esposa. O Espírito Santo é o poder de Deus. Mas para nós termos o poder de Deus em nós e vemos milagres, nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer o nosso natural.
quarta-feira, eu fui em Porto Alegre, naquele bairro que é o Moinhos de Vento, uma rua chamada Padre Chagas, que é uma das melhores ruas de Porto Alegre. Fui numa consulta médica de revisão. Eu cuido da minha saúde. Eu confio em Deus, mas sou prudente. Faço aquilo que um homem natural deve fazer também. E eu saio, está chuviscando, está chovendo, um bairro rico. Eu estou caminhando na rua, tem um homem sentado, jogado que nem um lixo no chão, parecia um cachorrinho no meio de cobertores. Chuvisqueiro caindo perto dele, ele numa marquise, do lado do restaurante, as pessoas finas comendo ali dentro, lado de vidro. E quando eu estou chegando, como daqui no teclado, eu escuto uma voz gritando daquele montinho, dizendo: Isaías, me ajuda. Eu me arrepiei dos pés da cabeça. Eu olhei para aquele homem e disse: que isso, cara? Ele disse: me ajuda, Isaías. Eu disse: o cara me conhece. Eu falei para ele: eu já volto. Eu tinha R$50 no bolso. Eu tinha que pagar minha garagem. Eu pensei: vou pegar o carro, vou dar a volta e vou parar. Eu fui lá na garagem, paguei, dei a volta. Mas na garagem aconteceu um negócio interessante também. Tinha um pai com um menininho pequenininho, desse tamanho, 3 anos e meio. Eu disse: como é teu nome? Ele falou: João Pedro. Ele estava com 2 bonequinhos na mão. Eu falei: que amor esses bonequinhos. Ele disse: é meu, titio. Eu conversei com aquele garotinho, o pai dele estava ali, eu conversei com o pai. Veio a caminhoneta deles, era uma Spin. Quando o pai está colocando o gurininho na cadeirinha, o pai me chamou e disse: vem cá um pouquinho. Ele quer saber uma coisa. Eu falei: fala. E o gurininho disse: titio, como é teu nome? Disse: meu nome é Isaías Figueiró. E o pai dele me olhou e disse: pastor. O gurizinho perguntou: como é teu nome, titio? E eu peguei depois o carro rapidamente. Quando eu cheguei onde estava aquele homem, eu pude pôr meu carro do outro lado da rua. Tinha um lugar. Mas eu confesso a vocês uma coisa, que dali até a garagem eu fiquei pensando: e se ele for embora agora? E se eu voltar e ele não estiver mais lá? Eu falei: pai, mantenha ele lá. Então quando eu voltei, eu parei o carro do lado da rua, eu fui lá e perguntei para ele: o que tu quer, cara? Da onde tu me conhece? Ele falou: ô pastor, minha mãe é fulano e tal, minhas irmãs vão na sua igreja. Pastor, eu caí nas drogas de novo, eu estou nesse lixo de vida, estou fedendo. Mas quando o senhor passou aqui na minha frente, e eu gritei, e o senhor parou e falou que voltava, eu disse para mim mesmo: a vida brilhou de novo para mim. E quando ele falou isso aí, aquelas pessoas que estavam ali no restaurante ouviram. E eu fiquei pensando, ele estava num bairro rico para ser ajudado, esperando ganhar alguma coisa, mas a riqueza de Deus está acima de tudo. Deus mandou alguém que ama o perdido. Você, para ser usado por Deus, tem que vencer o pecado. Tem muita gente esperando. Não foi somente aquele homem que Deus me disse que clamou. Porto Alegre está clamando. Te põe no meu lugar. Tu lá caminhando, vê uma pessoa num montinho de roupa, tipo um cachorro jogado num canto, e tu vai passando e esta pessoa te chama pelo teu nome, te dá um arrepio no corpo todo. Tu tem que parar para ouvir o que Deus quer te dizer. Tem que parar. Eu perguntei para ele: o que tu quer, cara? Eu preciso voltar para casa, tenho vergonha da minha mãe, mas agora eu vou voltar. Ele disse: mas para tua mãe tu me encontrou, e eu te abençoo. Eu disse para ele: tu tem como ir para casa? Ele disse: não, pastor. Me deu uma moedinha de 50 centavos. Eu puxei 2 notas. Eu puxei uma de R$20 e puxei uma de 10. E dei a de 10 na mão dele e falei: toma essa nota e vai para casa agora. E ele pegou e se levantou. E as pessoas olhando. Eu peguei a de 20 e perguntei para ele: tu precisa de mais dinheiro? Ele disse: não precisa, pastor. É só 10, é só para ir para casa. Eu disse: ele não vai se drogar. Senão ele teria pego a de 20 também. Eu quero dizer uma coisa para ti, meu irmão, minha irmã. Os dons são realidade. O Espírito Santo é uma verdade. A igreja é o poder de Deus. Mas vença o pecado.
Vença o pecado. E para vencer o pecado, tu tem que ser cheio do Espírito. E deixar o Espírito Santo tirar a fé de uma religião e tornar um tesouro no teu coração. Uma pessoa cheia do Espírito torna o Evangelho tesouro no seu coração. Abaixa tua cabeça. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Tu conheces as nossas fragilidades, Senhor. Tu conheces os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Nós colocamos tudo diante de Ti. E Te pedimos perdão nesta noite, Senhor. Perdão por aquilo que nós temos falado. Perdão por aquilo que nós temos pensado que não Te agrada. Te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que nós temos feito. Mas pedimos a Ti, Espírito Santo, dá-nos vitória nesta noite. Oh, vem, Espírito de Deus. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti. Diga, Senhor, cura o meu coração, perdoa os meus pecados. Diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Purifica-me, Senhor. Diga, Espírito Santo, faz com que a fé seja mais do que uma religião. Diga, faz com que o Evangelho seja um tesouro do meu coração. Tesouro na minha vida. Vem, Espírito de Deus. Oh Deus, eu oro para que meus irmãos sejam cheios de Ti, cheios da Tua presença, Senhor. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Senhor, não tem como vencermos o pecado. Não tem como vencermos as drogas, Senhor. Não tem como vencermos a sensualidade, Senhor. O orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, o temperamento. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração nesta noite, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito de Deus, neste lugar. Vivifica, Pai, ainda mais a Tua vida no nosso meio. Torna o Teu Evangelho, Senhor, tesouro em nosso coração. Tesouro em nosso coração. Senhor, nós queremos andar no poder do Teu Espírito. Nós queremos pisar sobre serpentes, pisar sobre escorpiões. Nós queremos pisar sobre todo o poder do maligno. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Usa-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Fique de pé, meu irmão. Levante as tuas mãos e diga, Senhor, ajuda-me nesta noite. Oh, ninguém está aqui para representar. Só diga, Senhor, ajuda-me, Senhor. Diga, Espírito Santo, testifica no meu espírito. Eu sou filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, vem, Espírito Santo. Sonda-nos, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, a Te cantamos. Aleluia. Aleluia. Ministra a Tua presença, Deus. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Coloque a mão no teu coração.
Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, enche-me do teu Espírito. Diga: Espírito Santo, eu coloco as minhas tentações. Diga: eu coloco os meus desafios na tua presença. Diga: Espírito Santo, sonda o meu coração e me dá vitória, Senhor. Põe a mão no teu irmão e diga: abençoa meu irmão, Senhor. Diga: abençoa meu irmão, Senhor. Vamos orar um pouco entre nós. Nós precisamos dizer para o nosso irmão que ele não está sozinho. Isso é importante. Entrou alguém aqui esta noite com desafios, com tentações, com áreas, com fraquezas, com debilidades. Saiba de uma coisa: tu não estás sozinho. Nós te abençoamos agora a ser um vencedor. Ser um vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome de Jesus. Há dons do Espírito Santo te esperando, presença de Deus te aguardando, o reino de Deus mais para ti. Eu oro pelo teu temperamento. Eu oro para que tu venças todas as questões da carne, toda a impureza, todo o pecado, toda a vaidade, toda a soberba, todo engano. Te solte agora em nome de Jesus. Toma, Senhor, vivifica os corações. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor. Sonda-me, Senhor, Adore que o Senhor. me conhece. Diga isso, faça-o comigo, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga: usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que ao vento ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me. Faz isso, Deus. Cura os nossos corações, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, Transforma. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me,
aqui, sendo ao eu quero ser assim, Senhor, maneira que se agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, diga outra vez, como um farol que brilha à noite, como um fogo, abrigo no deserto. Desce aqui, é sendo ao eu quero ser usado da maneira. Hora e em qualquer lugar. Usa-me. Pai, eu ministro essa noite tua vida ainda mais sobre nós, teu renovo. Enche cada um que está aqui pelo teu Espírito, vivifica a tua palavra, fortalece-nos, Senhor, dá-nos vitória. Rejeitamos o pecado, declaramos o diabo derrotado, resistimos o diabo em nome de Jesus. Nos sujeitamos a Ti, Senhor. Eu oro pela vitória na vida de cada um que está aqui. Vitória, Pai, na sua família. Vitória, Pai, no seu trabalho, na sua saúde, Senhor. Cobre eles pelo Teu Espírito. Toca eles com o Teu poder. E abençoa a Tua igreja em Novo Hamburgo, Senhor. Aleluia. E fortalece ela ainda mais pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero continuar esse tema sábado que vem. Aí sábado eu quero orar com vocês. Vou pregar um pouco mais cedo. Quero impor as mãos e abençoar. Eu creio que Deus está nesses dias enchendo ainda mais. Seja cheio, batizado pelo Espírito Santo. Receba mais de Deus. Amém? Terça-feira tem um culto de socorro e milagres. Se você conhece alguém que está necessitado ou tem alguma necessidade, tragam pessoas para nós orarmos pelas pessoas. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço ao teu irmão, pastor Paulo. Glória a Deus. Abraça teu irmão aí no teu lugar mesmo. Aleluia. Diga, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, guiar e orientar. Amém? Eu quero apresentar uma criança agora. Eles são de Canoas, pegaram o trânsito, né? Eu queria pedir que o Fábio e a Pamela viessem aqui com a Milena de 4 meses. Já vamos ir, né? Tragam essa criança aqui, os pais, nossos irmãos de Canoas. E nós declaramos nesta noite o poder do Espírito Santo indo lá na tua necessidade, te socorrendo, te atendendo agora. Nós declaramos isso ainda mais, Senhor Jesus. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus que vê todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo foi gerado pelo poder do Espírito, como vimos essa noite, mas Ele foi apresentado também. Nós queremos apresentar. Quantos querem ver seus filhos abençoados aqui, andando no caminho do Senhor? Então, algo para ser abençoado tem que ser consagrado. E junto com o pai Fábio e a mãe Milena, né? O pai Fábio e a mãe Pamela, nós queremos apresentar a Milena. Venham aqui. Venham aqui. Olha só. Glória a Deus. Quero convidar meu colega a passar aqui. Vem cá, Pedro, vamos orar, né? E aí, na bênção. Estenda as mãos de vocês para cá. Mostra a Pamela, a Milena, perdão. Toca os olhos do pastor, Senhor. A Milena, aleluia. Glória a Deus. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos de todo o coração. Abençoamos o Fábio e abençoamos a Pamela. E declaramos esta criança, a Milena, consagrada, apresentada e abençoada por Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus descendo sobre a casa de vocês. Eu declaro a unção e a graça de Deus na vida desses pais, para ensinar essa criança no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém e amém. Amém? Não tira o olho de mim. Glória a Deus. Pastor Zé já convidou, quero reafirmar, né? Fique aqui, fique aqui. Quero reafirmar, venha essa semana, amanhã à noite estamos nas congregações. Abraço teu irmão, lá atrás nós temos a lancheria e uma livraria abençoada. Amém? Deus abençoe. E se alguém quer conversar com nós, pastores, obreiros, estamos aqui na frente. Venha em nome de Jesus. Amém.
todo louvor, pois com seu grande amor e a todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Com todo o meu ser. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.